Já estamos de volta agora para falar sobre as principais mudanças em caso de demissão com a reforma trabalhista. Assunto importante, viu? Nosso convidado já está aqui no estúdio, Lincoln Clarequier, advogado. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Camila? Tudo jóia. Agora, Lincoln, realmente é um assunto importante, porque eu acho que a reforma trabalhista como um todo ainda gera muitas dúvidas, mas em específico essa questão da demissão faz com que alguns trabalhadores comecem a ter um pouco de receio, um pouco de medo, porque muita coisa muda, né? Essa preocupação realmente é válida? É válida, sim, porque a reforma ela veio para flexibilizar as relações de trabalho, mas no cenário político atual do Brasil, essa reforma assim, beneficia mais o empregador do que o trabalhador. Então, assim, as pessoas realmente têm receio, mas a gente vai estar aqui hoje para explicar um pouquinho melhor sobre o assunto. Bom, lembrando que a reforma provavelmente passa a valer mais para o fim do ano, né? A gente tem um prazo aí comentado sobre novembro, mas é sempre bom já ficar por dentro, porque é muita coisa, né? Por onde que a gente pode começar, né? Falando da demissão, o que o pessoal tem que se preocupar? Em relação à demissão, a principal novidade é a questão do mútuo acordo, né? Porque antes a gente só tinha 4 hipóteses de demissão, que é a demissão sem justa causa, a demissão com justa causa, por pedido de demissão do trabalhador e no caso da rescisão indireta. Entra agora essa quinta figura, que é a do mútuo acordo, quando tanto o empregador quanto o trabalhador chegam a um acordo para pôr fim ao contrato de trabalho. Nesse caso, a principal novidade é que a multa de 40% do FGTS cai para 20% e o trabalhador não vai poder movimentar a totalidade da conta do FGTS, ele vai poder movimentar apenas 80%. E o seguro-desemprego ele também não vai ter direito. A gente está falando de mútuo, né? É uma coisa que os dois decidiram. Mas a gente já chegou a conversar outras vezes sobre esse assunto. Existe a possibilidade, por exemplo, do empregador alterar o contrato a qualquer momento que ele quiser? Não, assim, o artigo 468 da CLT, ele veda qualquer alteração contratual que não decorra de consentimento do trabalhador ou que, mesmo que tenha o consentimento, seja lesivo ao trabalhador. Então, assim, essa alteração contratual a qualquer momento é vedada no direito do trabalho. Além dessa novidade, né, em relação ao mútuo acordo, que outras regras? Porque, é claro, tem algumas que prevalecem e outras que mudam. O que prevalece, por exemplo, que o pessoal pode ficar tranquilo? Assim, as parcelas relacionadas à rescisão e todos os direitos que estão previstos na Constituição, que tem o artigo 7º da Constituição, tem os direitos trabalhistas mínimos ali, esses direitos não foram extintos. Até porque a reforma só alterou a consolidação das leis do trabalho, que é uma lei infraconstitucional, está abaixo da Constituição. Os direitos previstos na Constituição, que são salário, 13º, férias, licença maternidade, licença paternidade, FGTS, seguro-desemprego, entre outros, estão mantidos. Pronto, aproveitando esses exemplos aí, como é que fica o seguro-desemprego, por exemplo? A lei do seguro-desemprego ela não sofreu uma alteração direta da reforma, até porque a lei do seguro-desemprego é uma lei diferente da CLT, da Consolidação da Lei do Trabalho. Hoje, como funciona, por exemplo, para a gente entender um pouquinho o que muda? Certo. Não, assim, como eu falei, o seguro-desemprego em si não mudou. A única alteração que a reforma vai trazer para o seguro-desemprego é nesse caso de demissão por mútuo acordo. Que em vez dele, o trabalhador ficaria equiparado ao pedido de demissão. Ele não teria direito a sacar o seguro-desemprego no caso de mútuo acordo também. E hoje, por exemplo, quando a pessoa é demitida, ela recebe, né, durante alguns meses estipulados um determinado valor. Se for um mútuo acordo, ela não vai receber isso? Ela não vai receber. Certo. Agora, em relação a outras mudanças, a gente falou do mútuo acordo, o que mais a gente pode contar aí de mudança? São muitas mudanças. Foram mais de 110 artigos alterados na CLT. Uma coisa interessante que a gente estava falando aqui da demissão, por exemplo, em relação a férias, hoje as férias podem ser fracionadas em até 2 períodos, né? Desde que um desses períodos não seja inferior a 10 dias. Mas essa decisão é de quem? Do empregador ou do trabalhador? É um acordo também? Não, assim, quem concede, quem determina o período das férias é o empregador. Mas essa questão do fracionamento é um acordo entre o trabalhador e o empregador. Sempre tem que ser assim. Agora, o que mudou com a reforma é que, por exemplo, em vez de 2 períodos, agora são 3 períodos, desde que um desses 3 períodos não seja inferior a 14 dias e desde que nenhum dos outros 2 períodos seja inferior a 5 dias. A gente falou de FGTS, seguro-desemprego, férias, o que mais que muda? Assim, vão mudar algumas coisas de jornada de trabalho. Foi criada, por exemplo, a figura do trabalho intermitente, teletrabalho, trabalho em home office, né? Porque assim, a CLT, antigamente, até a previsão atual, ela só
assim, equiparava quem fazia o trabalho em home office ou teletrabalho ao trabalho, quem exerce o trabalho dentro da empresa. E agora a reforma, por exemplo, vai regulamentar passo a passo como se deve desenvolver esse tipo de trabalho. Porque a carga horária é contada, né, certinho. Por exemplo, ele está fora da empresa, mas ele está prestando algum serviço. Isso. Tudo isso conta ou muda também? Por exemplo, no caso de teletrabalho e home office, não vai haver controle de jornada. Ou seja, por exemplo, quem trabalha em casa, por exemplo, não vai ter cômputo de horas extras, por exemplo, entendeu? Entendi. Agora, a gente pode dizer, a gente começou já falando, sim, né? Os empregadores acabaram sendo um pouquinho mais beneficiados, mas, no geral, os trabalhadores podem sair muito prejudicados, porque tem coisas que parecem pequenas, tímidas, mas que, se a gente for somar aí, vai fazer diferença, né? Fazem diferença. É como eu falei, o trabalhador ele vai sentir isso mais no bolso, né? Porque, assim, muitos direitos não foram extintos, mas, assim, como teve uma alteração mais importante foi em relação ao que é considerado parcela salarial, isso vai refletir no bolso do trabalhador, por exemplo, num caso de demissão. Né? Vou dar um exemplo rápido aqui, por exemplo. Um trabalhador que faz muitas viagens, né? E recebe essas diárias para viagens. Com a reforma, as diárias para as viagens não vão integrar mais o salário. Então pode ser que, por exemplo, um trabalhador que receba R$1.000 de salário na carteira, mas por fora ele recebe R$2.000 de salário, ele tem um total de remuneração de R$3.000. Mas, por exemplo, no caso de demissão, o que ele vai sentir em relação... O FGTS só vai ser recolhido sobre os R$1.000, o INSS só vai ser recolhido sobre os R$1.000. Então, no termo de rescisão, ele só vai receber sobre os R$1.000. Então, quando ele for demitido, ele vai sentir o peso no bolso e também na aposentadoria. E qual é a justificativa para colocar uma regra como essa? Porque a diferença assim, a justificativa, infelizmente, é política, né? É o interesse da bancada que está no Congresso Nacional atualmente, tentando flexibilizar as relações de trabalho com o fundamento de que isso geraria mais empregos. Mas só o tempo vai dizer se realmente vai gerar mais empregos ou não, se vão haver mais reclamações ou menos reclamações no Justiça do Trabalho. Gente, é muita coisa. A gente vai continuar falando ainda sobre o assunto em outros programas, com certeza. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. O nosso Balanço Geral fica por aqui. Amanhã é sexta-feira, mas ainda tem Balanço Geral, viu? 1h40 em ponto, aqui direto de Vitória da Conquista. Que você tenha um ótimo dia. Até lá.